Na semana passada, a gente estudou junto um problema de acessibilidade que no final podia ser resolvido com apenas uma linha de código. Mas você sabia que existem empresas que dizem que deixam o seu site ou o site da sua empresa acessível usando apenas uma linha de código? Será que isso funciona? Vamos investigar isso comigo hoje? Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está perdendo muita coisa sobre tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Por isso, se eu fosse você, eu já me inscrevia e clicava no sininho das notificações. E para quem já está aqui no canal com a gente há muito tempo, não esquece de deixar aquele like esperto para os nossos vídeos serem espalhados aí pelo YouTube afora, hein? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não pretendo mencionar o nome de nenhuma das empresas que prestam esse tipo de serviço e, muito menos, fazer propaganda de um tipo de serviço que eu não acredito. Aqui, esse vídeo, especificamente, ele tem o objetivo único e exclusivo de lançar luz sobre alguns fatos sobre esse tipo de serviço que muitas vezes as empresas não veem. Não veem porque não querem, não veem porque às vezes não têm a instrução e não veem porque às vezes é bem conveniente. Vocês vão entender bastante sobre isso daqui a pouquinho. Imagina que você é dono de uma empresa e precisa deixar o seu site um pouco mais acessível para pessoas com deficiência visual. Afinal, é um público consumidor em potencial e pode agregar algum valor aí para o seu negócio. Então você imagina que você vai ter um esforço um pouco maior para programar um site um pouco mais acessível para essas pessoas. É nessa hora que chega uma empresa oferecendo um serviço que garante que vai deixar o seu site acessível com apenas uma linhazinha de código, que você vai colocar ali numa página do seu site e esse site vai ficar automaticamente acessível. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Pois é, esse é o Overlay, um serviço que promete deixar o seu site ou o site da sua empresa muito mais acessível com uma única linha de código. E basicamente é um serviço que funciona tentando reformatar a sua página ou corrigir pequenos problemas que podem impedir que pessoas com deficiência consigam navegar nesse site. O grande problema é que muitas das ferramentas incluídas nesse pacote e muitas das coisas que esse sistema faz já está no próprio navegador da pessoa. Haja vista um zoom que aumenta a letra e a fonte para que pessoas com baixa visão consigam ler com alguma qualidade. Pode ser, por exemplo, que você precise fazer uma inversão de cores, e muitos sites já têm isso por padrão. Pode ser que você precise, por exemplo, fazer, sei lá, de repente uma tradução de um conteúdo para um outro idioma. Ou, talvez, quem sabe, colocar rótulos automaticamente nas imagens do seu site. Isso tudo parece muito legal e muito interessante, mas existem alguns motivos para a gente duvidar um pouco disso. Porque o que acontece é que na maioria dos casos, tudo isso é feito de uma maneira muito genérica e você não consegue garantir que o site esteja de fato acessível. Esse tipo de serviço pode, inclusive, adicionar outros problemas de acessibilidade que o seu site nem tinha. Além de adicionar os possíveis problemas novos de acessibilidade que eu já tinha mencionado, pode ser que esse tipo de tecnologia atrapalhe a pessoa com deficiência porque deixa o site muitas vezes um pouco mais lento, Então você vai ter um pouco mais de coisas para carregar nesse site e vai fazer com que o seu site fique mais lento para o público em geral. Isso porque aquela ferramenta não distingue se quem está entrando no site é uma pessoa cega ou se ela é uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. E o que acontece, em muitos casos,
é que o site fica um pouco mais lento para todo mundo. Uma outra coisa que acontece muito é que esses sites seguram algumas teclas do computador para controlar a própria ferramenta e dificulta muitas vezes o entendimento para uma pessoa cega ou novata ali usando a internet, que elas entendam como que aquela página funciona em normal, né? Em bruto, como a gente gosta de mencionar. Mas o pior de tudo é enganar empresários e diretores de empresas dizendo que está deixando o site deles acessível, quando na verdade você está só colocando uma maquiagem, alguns símbolos para dizer que aquele site tem recursos de acessibilidade, enganar o Ministério Público, juízes e pessoas que às vezes podem não entender tão bem de acessibilidade na internet quanto um especialista, quanto alguém que trabalha com isso diariamente. Infelizmente, esse tipo de acessibilidade para inglês ver é algo que muitas empresas, infelizmente, fazem. Agora, você imagina que você precisa corrigir vários problemas de acessibilidade num site. Você demanda horas de programação, engenheiros de software, pessoas para cuidar de design, para fazer com que tudo isso funcione de uma maneira acessível. Se um batalhão de gente, um batalhão de programadores não consegue fazer isso sozinho, você acha que uma ferramenta desenvolvida num tipo de linguagem de programação que é lenta e roda no seu navegador vai conseguir resolver esses problemas para você? Definitivamente não, não é? Afinal de contas, se tivesse como um programa resolver os problemas de acessibilidade da maioria dos sites do mundo, esse programa seria um software que a gente usa diariamente, chamado de software leitor de telas. Os mais conhecidos deles são o JAWS e o NVDA, que é o mais usado aqui no Brasil atualmente. Agora, se esses softwares, que são desenvolvidos em linguagens de programação muito mais rápidas do que uma ferramenta de script que roda no seu navegador, por que será que isso não foi feito ainda? Por que será que esses softwares, se eles são tão rápidos e tão bons, por que eles não fizeram isso ainda? É porque isso não é possível. Existem lógicas e regras de negócio que você não vai conseguir tentar adivinhar usando um software, usando um programa. E olha, mesmo que eu usasse ferramentas como o ChatGPT ou até mesmo ferramentas sofisticadas com inteligência artificial específica, criada para essa finalidade, ainda assim isso não funcionaria muito bem. Haja visto o que acontece quando eu tento descrever uma imagem usando ferramentas como o Be My Eyes. Vocês já viram até em vídeos aqui do nosso canal aquela tecnologia falhando algumas vezes e narrando coisas na imagem que na verdade não existem muito bem como ela narrou. Claro, está tudo em evolução, pode ser que muitas coisas melhorem e pode ser que alguma coisa é melhor do que coisa nenhuma. Mas essas ferramentas de acessibilidade são caras. As empresas pagam para manter aquilo como se fosse acessibilidade, mas na verdade aquilo acaba servindo mais como um selo para outras pessoas e juízes e pessoas da lei verem do que realmente uma coisa efetiva para pessoas com deficiência que vão ali usar aquilo e ter um site digno. Para mim, enquanto profissional e enquanto pessoa com deficiência, uma empresa que resolve contratar um serviço de um terceiro para prover a acessibilidade do site e quer resolver isso colocando apenas uma linha de código no site, resolvendo isso então de uma forma barata para eles, quer dizer que o preço que eles estão dispostos a pagar pelo meu dinheiro, pensando aí num e-commerce, numa loja virtual, num site de uma faculdade, quer dizer que o meu dinheiro vale menos do que o dinheiro de qualquer outra pessoa. Quer dizer que eu, enquanto cliente, valho menos do que qualquer outro cliente. E isso não pode acontecer. Então, para você que é diretor de alguma empresa, diretor de tecnologia, ou mesmo é dono de algum site e está considerando incluir essas ferramentas de acessibilidade que deixam o seu site acessível com uma linha, saiba que você pode estar sendo enganado e que essas tecnologias, além de não agregarem nada mais do que o seu navegador e
que o software das pessoas com deficiência, que já usam o seu site diariamente, já tem, né? Não está agregando mais nada do que o que ele já tem ali. Então você está sendo enganado, você está sendo enrolado, você está sendo ludibriado. E como diria o Pica-Pau, você está sendo tapeado. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Existe muito mais coisas para serem faladas sobre isso. Existe um risco de segurança, porque esses scripts, eles trafegam informações sobre os seus usuários, né, para outros sites. Eles podem estar fazendo isso, já que você está incluindo um script de um terceiro, né, no seu site. Ele pode estar levando as informações de uso do seu site para um terceiro, né, que você não sabe exatamente o que essa pessoa ou que essa empresa está fazendo com esses dados. Você pode estar descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados ao permitir que um site terceiro consiga analisar o tráfego e os dados dos seus usuários, e você pode estar introduzindo uma vulnerabilidade de segurança, talvez até muito grande, para os seus usuários. Então tomem cuidado, né? É mais fácil e talvez mais barato, né? Você investir em acessibilidade por padrão, você treinar a sua equipe para saber como é que um site é de fato acessível, do que você se enganar com esse tipo de serviço mal feito e que você não tem total consciência da procedência e muito menos se funciona. Na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, não no Brasil, mas ao redor do mundo, esse tipo de tecnologia não funciona. E você, por consequência, não deveria usar. Então é isso por hoje. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, se vocês quiserem. É só deixar um comentário aqui falando: olha, Léo, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, conta mais pra gente, né? E aí, o resto é só curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com empresários e pessoas que podem estar interessadas com isso. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.